Fala pessoal, nesse domingo a gente vai falar sobre a ação que ganhou, parece, todas as matérias, os jornais nessa semana que passou, que foi a Petrobras, né? Nós tivemos aí algumas falas do Bolsonaro que acabou estressando o mercado como um todo, tivemos aí o anúncio da troca de presidente, então vai sair Castelo Branco, vai entrar o Lula e Silva, e aí muita gente ficou, e aí, o que vai acontecer com a Petrobras? E agora? Uma coisa é fato, tá, gente? Muita gente parece que foi pega de surpresa, por exemplo, por conta dessas falas, porém a gente tem que olhar um histórico um pouco mais para trás de Petrobras e entender que parece que todo ano tem alguma coisa que causa uma volatilidade maior nela e existem alguns anos que podem causar uma volatilidade muito maior, fazendo ela cair 40%, 50%, 60% rapidamente, mas às vezes na mesma velocidade ela acaba se recuperando. Por isso que quem coloca esse tipo de empresa na carteira tem que estar ciente e tem que colocar na ponta do lápis toda essa volatilidade que está implícita à empresa e também a todas as variáveis que muitas vezes não são controláveis, né? Dólar, câmbio, intervenção política, então tudo isso tem que ser colocado na conta e por mais que a gente não possa prever quando isso vai acontecer, a gente tem que entender que isso pode acontecer. Então, tem que estar preparado psicologicamente e com o estômago em dia para poder aguentar toda essa volatilidade. Se você achar que não aguenta, que não é para você, é melhor a gente traçar um outro caminho para aquelas empresas da bolsa que são mais tranquilas, que talvez tenham menos intervenções, enfim. A questão é o seguinte, hoje, gente, eu quero trazer para vocês números, imagens, dados, para a gente entender tudo o que aconteceu com Petrobras em 2020 e também nos últimos anos. Para isso eu vou usar o Trademap porque eu consigo pegar um histórico desde 2013, 14 até hoje, até mesmo para a gente fazer um comparativo e entender se a gestão do Castelo Branco realmente foi boa e se conseguiu tornar essa empresa mais eficiente. Então, antes da gente começar, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e para quem quiser assinar o Trademap, vocês podem utilizar o cupom Caravela da Bea para ter o desconto de vocês. Eu sempre deixo os links aqui na descrição também. Mas lembrem-se, vocês podem usar a versão free, a versão gratuita do Trademap e explorar aí diversas informações que estão disponíveis nessa versão, ok? Bom, vamos começar falando do lucro, né, gente? Porque o lucro foi o que mais deu o que falar nessa semana, né? Postei lá no meu Instagram o lucro de Petrobras de mais de 59 bilhões de reais e tiveram vários comentários do tipo, mas também cobrando a gasolina, né, do jeito que tá cobrando. Só que aí eu percebi que nesses comentários, primeiro que eu acho que nem todo mundo olhou no detalhe o que aconteceu com esse lucro de Petrobras e também não soube separar o que está acontecendo hoje com a gasolina e o que aconteceu no passado. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês, esse lucro de 59 bilhões de reais, nós tivemos quase 44 bilhões de reais que são de não recorrentes, ou seja, que a chance de acontecer nos próximos trimestres é muito pequena, então a gente tem que inclusive ficar atento quanto à Petrobras, porque se ela não melhorar aí nesses próximos trimestres, pode inclusive acabar entregando algum tipo de prejuízo, porque esses não recorrentes, eles podem não voltar a acontecer. Então vamos lá, o que foi de não recorrente? Como vocês podem ver nessa nota do próprio release da Petrobras, nós tivemos aí 31 bilhões de reais que foram de reversões de impairment, né, que são aquelas baixas contábeis em cima de alguns ativos, e também nós tivemos ganhos cambiais e também a reversão de alguns gastos e de algumas despesas, inclusive de impostos. Então tudo isso acabou impactando no resultado de Petrobras e quando a gente olha no lucro anual, a gente vai ver que teve uma queda muito grande, tá, gente? Porque ela entregou aí um lucro quase 82% menor. É aí que eu já quero trazer essa outra imagem para vocês, que é quando a gente vê um histórico do lucro de Petrobras desde 2013. É claro, é óbvio que de lá para cá a gente melhorou bastante. Lá em 2013, 14 e 15 teve todo aquele reflexo da Operação Lava Jato que acabou pegando todo o esquema de corrupção, né, vergonhoso, mas no fim das contas a gente conseguiu melhorar bastante, principalmente nesses últimos 2 ou 3 anos. 2018, 2019 foram muito bons, 2020 foi um ano atípico, né, e ainda assim a gente conseguiu sair com um resultado aí positivo, mas tem que entender que tem muita coisa aí que tem efeito não caixa, como eu trouxe para vocês, como questão do impairment, como a própria questão cambial.
mas ainda assim foi um resultado positivo. Ano de pandemia, tivemos vários problemas aí de volatilidade com o preço do barril do petróleo, de oferta e demanda, as pessoas mais reclusas, consumindo menos combustíveis, então tudo isso acabou impactando na Petrobras. E aí, quando eu falo pra gente que nós temos que separar o que é o preço da gasolina hoje e o que é o preço da gasolina no ano passado, eu quero trazer para vocês essa imagem que foi da apresentação da teleconferência da Petrobras, que traz justamente os reajustes que ela fez. Então muita gente achou que ela estava fazendo reajustes aí arbitrariamente, mas veja bem, aqui quando a gente olha na parte de gasolina, tiveram 38 reajustes, é coisa pra caramba, mas foram 19 para cima e 19 para baixo. Só que no saldo final de 2020, nós tivemos um reajuste de menos 4% para o combustível. Quando a gente olha para as outras linhas, é claro, o gás de cozinha, por exemplo, ele acabou subindo bastante por conta desses reajustes, mas ainda assim a gente tem que separar, né, que em 2020 foi uma realidade e o que a gente está vendo nesse primeiro trimestre de 2020, que nós tivemos sim alguns reajustes para cima, vai ser outro, e isso a gente vai ver quando eles divulgarem o primeiro trimestre de 2020, ok? Temos que saber separar esse tipo de coisa. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre a própria questão da eficiência da Petrobras, né? Eu acho que sim, o Castelo Branco ele fez um trabalho muito bom nesses últimos anos. A gente conseguiu diminuir bastante, né, o custo de extração e refino de petróleo, e isso inclusive acabou impactando na margem EBITDA. Aqui eu quero trazer um gráfico para vocês dos últimos períodos, né, da margem EBITDA de Petrobras. Então hoje a gente ficou aí com quase 40%, né, em torno de 39%, e muito por conta, né, desses aspectos que eu trouxe para vocês. A gente tem conseguido melhorar isso nesses últimos períodos, ainda, né, que a gente tenha vivido um momento ímpar como foi 2020 e que muita gente talvez nem esperava algum resultado positivo para a Petrobras e também para outras empresas da nossa bolsa de valores, né? Agora, um ponto muito importante ainda sobre Petrobras, tá, gente, é que ela conseguiu melhorar essa questão das margens, mas também tem todo um trabalho feito, e eu já trouxe num outro vídeo aqui no canal sobre Petrobras, que eles estão vendendo alguns ativos não estratégicos para tentar diminuir essa alavancagem. Como vocês podem ver nessa imagem aqui, quando a gente olha a dívida líquida pelo EBITDA, ela já foi mais endividada, ela conseguiu diminuir ali nesses últimos anos, porém agora em 2020 voltou a subir um pouquinho essa questão da dívida líquida. Historicamente, já faz muito tempo que ela está um pouco alavancada e ela está tentando diminuir isso. Então é muito importante que todo esse plano que hoje existe para a Petrobras, né, que foi o presidente, né, e a equipe junto ao presidente que está saindo agora, eles implementaram, que é de vender esses ativos não estratégicos, que talvez ele continue sendo feito para quem vai assumir, que é o Lula Silva, justamente para tentar melhorar essa questão da alavancagem da Petrobras e fazer com que ela foque realmente na sua atividade core business ali, que é a extração e o refino de petróleo. Outros pontos muito importantes que eu acho que vale a pena a gente trazer para essa questão da Petrobras é justamente a questão do ROI, né? Então a gente vê aqui nesse gráfico, nesse histórico que eu tô trazendo para vocês, que teve uma oscilação muito grande, hora para cima, hora para baixo, e o ROI ainda assim, mesmo que esteja positivo agora, é muito baixinho, é em torno de 2%. Já respondendo uma pergunta que muitos de vocês fazem, quando a gente vê um ROI negativo ou um PL negativo, por exemplo, isso é muitas vezes por quê? Porque a empresa entregou ali sim um certo prejuízo. Então, quando a gente enxerga esses números negativos, é justamente por isso. Hoje, Petrobras está com um ROI positivo, ainda assim é muito baixinho e aquém do que talvez muitas pessoas, quando vão investir em alguma empresa, né, acabam procurando. Muita gente procura aí retornos acima de 10%, de 20%, que é coisa pra caramba, né? Mas 2% muitas pessoas consideram que não é lá grande coisa, né? Pontos importantes ainda sobre essa questão da Petrobras, tá, gente? Ela acabou anunciando dividendos, né? Então ela entregou o seu resultado do quarto trimestre de 2020 e ela anunciou que vai pagar aí 78 centavos por ação, tanto as ordinárias como as preferenciais. E aí eu quero deixar para vocês já aqui a Datacom e a DataX, né? Então quem tiver as ações até o dia 14 de abril vai ter direito a receber esses dividendos. No dia 15, elas já viram ex-dividendos e aí a gente não tem mais direito de receber. A questão é o seguinte, né, gente? Ponderações sobre Petrobras. Como eu falei para vocês lá no início, quando a gente coloca empresas onde a gente tem o governo como sócio e que também tem várias variáveis, né, de commodities e tudo mais, nós temos que estar preparados para isso e colocar isso na conta e entender que isso pode acabar mexendo bastante com
a nossa carteira, né? Então, por mais que a gente espere que vai ter um ciclo positivo para as commodities, como a gente já está vendo desde o final do ano passado até agora, isso pode impactar positivamente na Petrobras. Tem a própria questão, né, do cambial, que eventualmente pode ajudar ela também, mas nós temos que ficar atentos a essas questões que podem acabar influenciando nas políticas da empresa, né, em como ela vai acabar performando através do novo presidente que vai assumir. Então, eu acho que o Lula e Silva, se ele continuar, der continuidade ao que o Castelo Branco tem feito nesses últimos anos, a Petrobras ela pode tentar continuar ganhando, né, mais eficiência, mas a gente tem que ficar atento quanto a isso, né? Outro ponto que eu acho que é muito importante também a gente colocar nessa conta, que muita gente fala, vocês ficam criticando muito Petrobras e ninguém dá uma solução e não sei o quê. E não é a Petrobras em si, né? Eu acho que a gente criticou justamente uma possível intervenção. Apesar do Bolsonaro ter falado que não vai interferir no preço, até porque não faz sentido, e eu já expliquei isso lá no Instagram, mas eu quero trazer isso para vocês. Quando você faz um reajuste ou você tenta tabelar a gasolina, isso pode acabar incorrendo em prejuízos para a estatal, e aí quem paga essa conta é o Estado. E quem paga a conta do Estado somos nós. Então, no fim das contas, a gente acha que num curto prazo vai estar resolvendo uma situação, mas lá no final quem vai acabar pagando essa conta somos nós. Eu expliquei isso quando eu falei do setor de energia na quarta-feira, né? Então, no curto prazo, parece que o consumidor ele é aliviado, mas no longo prazo a gente pode ter esse efeito rebote. Ainda assim, as possíveis intervenções que podem acontecer e que não é bem uma intervenção, na verdade isso é prerrogativa, por exemplo, do Bolsonaro, é fazer essas trocas de presidente. O que vale a gente questionar aqui é se você tá tirando um cara que estava fazendo uma baita gestão para colocar outro. A gente não tem como julgar agora esse outro porque a gente não sabe o que ele vai fazer para a Petrobras e quais são os planos dele para a Petrobras. Mas vale a pena a gente ficar de olho para entender se ele vai continuar fazendo esse bom trabalho que o Castelo Branco estava fazendo e se ele vai conseguir melhorar então a performance da empresa. Dito tudo isso, gente, agora eu quero perguntar a opinião de vocês. Vocês investem em Petrobras ou não? Vocês investem na Petrobras pensando talvez em ganhos de curto, médio prazo, ou vocês se sentem tranquilos talvez para colocar pensando no longo prazo uma ação assim na carteira? Escreva nos comentários que eu quero saber. Eu também quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que aconteceu, se vocês acham que a partir de agora a gente vai ter uma gestão melhor, se vocês achavam que não, o que estava sendo feito na Petrobras não era bom e que agora sim vai ficar bom. Escrevam tudo isso porque eu acho que é super válido a gente fomentar esse debate. Só que, claro, gente, como eu sempre peço, de maneira muito respeitosa e também avaliando números, né? A gente tem que deixar um pouquinho das paixões políticas e dos vieses nesse momento para tentar avaliar os números e tomar aí decisões um pouquinho mais racionais, ou até mesmo para poder embasar aí as nossas opiniões, os nossos argumentos. Então utilizem os comentários para fazer isso. Mais uma vez, eu quero chamar vocês para utilizarem o Trademap, podem utilizar na versão free, se vocês acharem necessidade aí de talvez ter acesso a mais informações, podem utilizar o cupom Caravela da BEA para ganhar aí um descontinho nessas assinaturas. E dito tudo isso, então, agora sim eu me despeço por aqui, mas eu vejo vocês então no próximo vídeo.